Olá, bem-vindo ao canal Caminhando com Deus. Eu sou a Laura e eu quero te agradecer por estar aqui comigo para juntos nós meditarmos acerca de um tema que vai enriquecer a nossa caminhada, vai fortalecer a nossa fé e vai fazer com que o seu coração seja um coração cheio de esperança, de fé, de alegria, um coração fortalecido para a sua caminhada. Hoje eu quero contar para você a história de um ratinho. Esse ratinho, ele vivia em uma fazenda, mas ele era muito sapeca e ele passava por dificuldades na hora das suas travessuras. Isso porque na casa do dono daquela fazenda tinha um gato. E quando o ratinho queria entrar dentro de casa para roubar alguma coisa na despensa, o gato, mais do que depressa, corria atrás do rato e fazia com que o rato saísse em disparada da sua tentativa de roubar algum alimento. Um dia, esse ratinho estava passando lá na floresta e encontrou com um mágico. E o mágico perguntou para ele: então, como vai a sua vida? E ele responde para o mágico: ah, a minha vida está muito difícil, essa vida de rato é difícil demais. Você não é de ver que na casa do patrão, no dono da fazenda, tem uma despensa enorme, cheia de guloseimas, cheia de coisas interessantes ao paladar. Mas lá também tem um gato, e esse gato, todas as vezes que eu tento entrar na despensa, ele sai correndo atrás de mim e faz com que eu dispare para a floresta fora, sem ao menos pegar alguma coisa.
E então, o que você está querendo dizer com isso para mim? Interrogou o mágico ao ratinho. E o ratinho virou para o mágico e falou assim: a quem me dera se você me transformasse em um gato. E aí eu ia ter como medir forças com aquele gato e aquele gato não ia conseguir me parar. Eu iria conseguir entrar majestosamente naquela casa, iria receber toda a atenção do patrão, inclusive tigelinhas especiais de leite com grãos e cereais. Então, o mágico ficou com dó daquele rato que parecia muito sofredor. E virou para ele e disse: o seu pedido será realizado. E de repente, aquele ratinho virou um gato e foi voltando para a casa do patrão, todo majestoso, abanando aquele rabo de gato angorá, todo maravilhoso, e entrou na casa do patrão. O patrão, ao ver aquele gato diferente, achou interessante, mas recebeu na sua casa com todo carinho. Preparou logo para ele uma tigelinha de leite, colocou grãos, cereais para ele. E quando tudo parecia que estava maravilhoso, de repente vem o cachorro. E agora o cachorro olha para aquele novo gato e acha muito estranho aquele gato naquela casa. O cachorro então começou a latir, começou a rosnar, começou a correr atrás daquele gato e o gato teve que subir no telhado e fugir do cachorro. No outro dia, aquele gato que então era um ratinho foi passear de novo na floresta e tornou a encontrar o mágico. E o mágico perguntou para ele: então, como vai a sua nova vida de gato? Ao que ele respondeu: ah, minha vida de gato é legal. Eu ganhei realmente uma tigelinha de leite, cereais, carinho do meu dono. Agora eu entro e saio dentro daquela casa majestosamente. Só tem um problema. Lá tem um cachorro. E esse cachorro não me deixa em paz. Esse cachorro corre atrás de mim, ele rosna para mim, ele tenta fazer com que eu não venha conseguir os meus cereais, ele briga, late e eu acabo tendo que sair em disparada, subir pelo telhado. E quer saber? Essa vida de gato é muito difícil. Boa mesmo é a vida de cachorro, porque aquele cachorro, ele é muito esperto. Quando ele quer as coisas, ele vem sorrateiramente nos pés do dono da casa e mais que depressa, aquele patrão passa a mão na cabeça dele, faz um afago nas suas orelhas, dá para ele um petisco, deixa ele dormir no tapete. É, vida boa mesmo é de cachorro. Você bem que poderia me transformar em um cachorro. E o mágico então diz para ele: o seu pedido vai ser concedido, e transforma ele em um cachorro. E ele volta para casa todo alegre, abanando o seu rabo de cachorro, latindo, fazendo festa. E quando ele chega na casa do patrão, o patrão nota que aquele cachorro é diferente. Mas aquele cachorro parece muito esperto. E o patrão decide ficar com aquele cachorro e diz assim: é, você é muito sagaz, você é muito esperto, vou fazer de você meu cão de companhia. Vou levar você para caçar comigo. Durma, descanse aí no tapete fofinho que amanhã nós vamos caçar. E aí, quando foi no outro dia, o patrão levantou bem cedo, pegou seu novo amigo, seu cão de guarda e levou ele para a floresta para caçar. Quando eles estavam se divertindo na caça na floresta, de repente, ouve-se um barulho muito estranho e, ao mesmo tempo, muito aterrorizante. E quando eles olham, é um leão. E aquele leão está rugindo com uma força muito majestosa. Afinal, ele é o rei da floresta. E quando o cachorro percebe
a majestade daquele leão, a força daquele leão e ao mesmo tempo o perigo que eles estavam passando, aquele cachorro bate em retirada, o seu dono vai embora também e eles chegam são e salvos em sua casa. Mas o cachorro fica bem pensativo. E no outro dia, ele torna a ir para a floresta e torna a encontrar com o mágico. E o mágico torna a perguntar para ele: então, como vai a sua nova vida? Vida de cachorro. E aí ele diz para o mágico: olha, essa vida de cachorro é legal. Realmente, o cachorro é o verdadeiro amigo do homem. O homem leva o cachorro para passear, leva o cachorro para caçar e eu me tornei a companhia dele nas caças, nos passeios pela floresta. E o meu patrão é muito interessante. Mas vou te contar o que aconteceu com a gente no dia de ontem. Estávamos na floresta caçando e de repente ouvimos um barulho estarrecedor. Um rugido de fazer o nosso coração parar. Era um leão. E ele nos assustou, ele nos assombrou. E quando nós percebemos o perigo em que nós estávamos passando, corremos para casa. E eu vou te dizer, essa vida de cachorro é também muito difícil. Vida boa mesmo é de leão. Você bem que poderia me transformar em um leão. E quando o mágico ouviu ele dizer isso, ele disse então para ele, para aquele, talvez um cachorro, né? Olha, não adianta nada, eu transformei você em um gato, depois em um cachorro, e você não está contente com nada. Não adianta eu transformar você em leão, porque o seu coração continuará sendo um coração de rato. Por isso, você vai voltar a ser o que era antes. E quando ele olha para si, ele se percebe um ratinho pequenininho, franzino, que agora vai ter que correr de todos os demais animais. Eu gostaria hoje de meditar com você a respeito das intenções do nosso coração. Não adianta nós aparentarmos gatos, cachorros ou fortes leões, mas se dentro de nós o nosso coração é de rato, é aquele coração enganoso, aquele coração que quer passar por aquilo que ele não é e não vai adiantar nada, porque tudo que nós somos vem de dentro do nosso coração. E para que a gente pense melhor a respeito disso, eu gostaria de estar lendo para você o Salmo 51, o versículo 10. Quem escreve esse salmo é o rei Davi, aquele menino que cresceu apacentando ovelhas e que se tornou o maior rei de Israel. E ele foi chamado também de o homem segundo o coração de Deus. E no Salmo 51, versículo 10, ele vai dizer assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito reto. Em uma outra versão vai dizer um espírito inabalável. Por que Davi se preocupava tanto com o seu coração? Por que ele dava tanta importância àquilo que vinha de dentro dele para se apresentar diante de Deus? Davi foi chamado de o homem segundo o coração de Deus, porque quando ele ainda era um adolescente, a nação de Israel estava tendo como seu rei o rei Saul. Mas o coração de Saul havia se desviado dos propósitos de Deus. E Deus havia rejeitado Saul devido às suas más atitudes. Então, Deus ordena ao profeta Samuel que vá até a casa de Jessé, o pai do Davi. E Deus vai dizer: olha, quando você chegar lá em Belém, na casa de Jessé, eu vou dar uma orientação para você e você vai ungir o próximo rei de Israel. E quando Samuel chega na casa desse pai de família do Jessé,
o pai de Davi vai passar todos os seus filhos diante do profeta Samuel. E quando ele olha para o primeiro, ele vai ver aquele jovem alto, guerreiro, já fazia parte do exército de Israel. E Deus então vai dizer para ele: não, não é esse que eu escolhi. Quando passa o segundo, ele fala: esse é formoso, deve ser este. E Deus torna a dizer: não, esse eu rejeitei. E assim passam todos os filhos de Jessé diante do profeta Samuel. E Deus disse que nenhum desses seria o rei de Israel. E ele então pergunta para Jessé: descerem para beber água no ribeiro, tem mais algum filho? aqueles E ele que vai dizer: eu tenho um caçula, agacharem, ele é o menor dessa casa, lamberem, ele ainda é um adolescente, ele é um pequeno pastor de ovelhas. E agora ele está lá no campo cuidando dessas ovelhas. E então o profeta Samuel vai dizer: nós não nos assentaremos para jantar enquanto ele não retornar. E quando ele retorna, o profeta vai ver aquele jovenzinho ruivo, claro, diferente dos seus irmãos, com um sorriso no rosto. E Deus vai dizer assim para ele: é este, unge ele, o próximo rei de Israel. E Deus disse mais ao profeta Samuel: você olhou com os olhos, você viu o exterior, você viu aquilo que encheu as suas vistas, a beleza, o porte, o galanteio, você viu a força do primeiro que já era um guerreiro. Acontece que eu vejo o coração, eu vejo o interior, eu vejo o que está dentro da pessoa. E então o profeta vai colocar sobre a cabeça de Davi azeite e vai ungí-lo para que ele seja o próximo rei de Israel. E daí em diante, Davi foi chamado de o homem segundo o coração de Deus. Em todo o tempo, Davi tinha uma preocupação muito grande em servir a Deus com alegria e singeleza de coração. Porque ele entendia que se Deus fizesse parte do seu coração, e se dentro dele as suas atitudes alegrassem o coração de Deus, ele seria uma pessoa próspera, ele seria uma pessoa feliz, uma pessoa abençoada. E é por isso que nesse Salmo 51, versículo 10, ele vai dizer: ó Deus, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. E a palavra de Deus, a Bíblia, ela vai trazer para nós várias recomendações acerca da importância de guardarmos o nosso coração, de protegermos o nosso coração. Em Provérbios 4:23, que é um livro escrito pelo filho de Davi, pelo grande monarca da sabedoria, o Salomão, ele vai escrever para nós uma recomendação muito importante para a gente seguir para toda a nossa vida. Ele vai dizer assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede as fontes da vida. Assim como o nosso coração físico, o nosso músculo, o miocárdio, ele é um órgão que vai jogar, bombear sangue para todo o nosso corpo, trazendo vida aos nossos órgãos. O nosso coração espiritual também é aquele que vai gerar vida para toda a nossa caminhada. E que se nós não tivermos cuidado com aquilo que nós depositamos, guardamos dentro do nosso coração, as nossas emoções, elas poderão ser afetadas, elas poderão ser desequilibradas. E um coração puro é também aquele coração que, segundo Jesus no Sermão da Montanha, é aquele coração que vai ver a Deus. Dentre as bem-aventuranças que Jesus prega no grande sermão, que nós chamamos de o Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, versículo 8, vai dizer assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque são estes que verão a Deus.
E por que é tão importante nós mantermos um coração limpo, um espírito inabalável, um coração puro? Porque a nossa vida, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, morada do Altíssimo. E Deus jamais habitaria em um coração sujo, sujo de tristezas, de mágoas, de ressentimentos, de pensamentos que não trazem coisas boas para a nossa vida. Por isso é tão importante mantermos um coração puro, um espírito inabalável, porque assim também nós vamos estar mantendo a morada do Altíssimo limpa, impecável, capaz de fazer com que Deus, apesar de ser o dono do universo, ache dentro de nós uma habitação para estar. Com tanta coisa linda no cosmos, no universo, Deus escolheu habitar dentro de mim e dentro de você, dentro do nosso coração. Mas o nosso coração não pode ser um coração de ratinho, não. Tem que ser um coração que realmente se torne um santuário, uma morada do Altíssimo. Um coração capaz de abrigar bons sentimentos, um coração que abriga perdão, que abriga alegria, bondade, benevolência, paz, um coração que transmite aquilo que Deus é para nós. E o meu desejo para você é que, ainda que nós sejamos falhos, ainda que nós tenhamos as nossas falhas, mas que o nosso coração seja um coração voltado para o Senhor. Um coração que, assim como Davi vai dizer, Deus, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. O ratinho da história que eu contei, ele se preocupava em mudar a sua aparência, mas não o seu coração. Mas que nós sejamos pessoas que não estejamos voltados para aquilo que é aparente, mas para aquilo que realmente sai da alma, que brota do coração. Que o seu coração seja morada de Deus, seja habitação do Altíssimo. E que Deus abençoe o seu coração com alegria e com paz.